aqui para mais um chazinho e hoje é com Max Weber. Não conta para ninguém não, tá? Fica aqui entre nós, mas é meu preferido, eu tenho paixão por Weber. Weber é de 21 de abril, dizem que é taurino, eu digo que ele é meio ariano. Eu sei que é 21 de abril já é touro, mas pra mim é diferente, tá? Eu acho que ele tem a cara de Áries. Então, vamos seguir com Weber, meso taurino, meso ariano. Canequinha de hoje. O conceito que eu vou explorar hoje de Weber é o de ação social. Para entender esse conceito riquíssimo, a gente tem que entender a metodologia weberiana, especificamente o que ele chama de tipos ideais, que é isso que ajuda a entender o conceito de ação social, ok? Tipos ideais para ele são sistemas classificatórios, são tipologias que o cientista cria a partir da realidade, porque a realidade para ele, no seu total, é inapreensível, gente. Você não consegue aprender a realidade. Você consegue recortar essa realidade e interpretá-la e criar, a partir dessa junção do real com a visão de mundo, o olhar do pesquisador, um tipo ideal. Meu chazinho de hortelã tá delícia. Isso dá origem, essa proposta metodológica weberiana, é uma palhinha que eu estou dando aqui, tá? A todo um campo de estudos hermenêuticos, teorias da interpretação, teorias da compreensão, tá? É importante entender que para Weber esses tipos ideais não são puros, não são estáticos, não são eternos, tá? Como eles são exatamente interpretações da realidade, os sujeitos vão mudando a realidade. Tipos ideais para Weber, portanto, são formas de você classificar e interpretar a realidade, né? Weber, na sua trajetória como pesquisador, vai configurar várias tipologias ideais. Aqui no chazinho de hoje eu vou analisar especificamente, vou enfocar uma, que é a maneira como ele classifica, tipifica as ações sociais, tá? Objeto central da teoria sociológica weberiana. Weber vai dizer que a realidade social, a sociedade, né, a realidade na qual a gente vive socialmente, é construída pelos sujeitos, através das suas ações sociais. Tá? A realidade não está dada, não está pronta, ela é construída cotidianamente, uma teoria do cotidiano, pelos múltiplos sujeitos sociais. Tá? E elas vão mudando, porque os sujeitos sociais são atores sociais, eles interpretam, vivenciam no seu cotidiano múltiplos papéis sociais. Ao vivenciarem múltiplos papéis sociais, eles interagem com sujeitos diferentes. E essa multiplicidade de interações e de papéis é que vai criando a sociedade. Tá? Então, ela não é fixada, ela não é estática, ela está sempre em disputa. A sociedade ela é resultado dessas interações sociais. E as ações sociais para ele, portanto, são sempre relacionais. São sempre interacionais, tá? Ninguém constrói a sociedade de forma unilateral, são relações, tá? Então, só para fechar essa ideia aqui, que é importante, para Weber, a realidade é múltipla, porque os atores são múltiplos, as interações são múltiplas, a gente está o tempo todo disputando esses significados e cabe ao sociólogo, ao pesquisador, interpretar essas ações sociais, entender o que elas significam, tá certo? Entender como é que elas são disputadas. Então, é uma teoria que aponta para o papel ativo dos sujeitos na configuração das realidades sociais, na construção social da realidade, e também o papel do pesquisador, não como um cientista natural que vai produzir leis universais a partir do que ele observa, já fazendo uma crítica ao positivismo, mas como hermeneuta, como intérprete da realidade, que a partir dos sujeitos e das suas interações, das ações sociais que esses sujeitos produzem, vai interpretar os significados sociais que estão hegemônicos naquela sociedade naquele momento. Porque para ele é isso, uma sociedade é uma ação significativa que envolve disputas. Oi. A partir dessa teoria, da metodologia e da sua própria observação de mundo, né, Weber vai criar uma tipologia ideal para as ações sociais. Ele vai dizer que tem 4 tipos, ele encontrou 4 tipos de ação social. Lembrando que não são puros, que são tipos de uma época e perdem força na outra, se combinam e vão mudando, enfim, tá? Só para não perder isso de vista. Quais são os 4 tipos de ação social para Weber? Aí chegamos no filé da teoria weberiana, tá? Bom, ação racional, visando um fim, que para ele é o mais característico da vida moderna, tá? Principalmente na ideia de indivíduo que faz projetos, né? Tem uma conduta deliberada visando um fim. Ações racionais visando um valor. Ações afetivas, né? Onde o caráter emocional é mais forte e às vezes elas se misturam, ação racional visando um valor e ação afetiva. E o que ele chama de ação tradicional. Vou falar um pouquinho de cada uma agora, tá?
Bom, então a ideia de tipos remete mesmo a uma ideia de típico, né? Ou seja, características típicas de uma época vão derivar de tipos de ação social específicos. E Weber está preocupado, assim como os outros fundadores da sociologia, de entender essa Europa moderna e a relação que ela vai ter com o seu processo histórico. Então, seguindo a tradição, inclusive, da escola sociológica alemã, de separar as formas de associativismo pré-modernos como comunitários, né, como uma comunidade, as formas de ativismo da modernidade como societários de uma sociedade, você teria, segundo Weber, no mundo pré-moderno, a prevalência de tipos de ação social configurando a realidade social, daquele tipo de associativismo, de tipos mais afetivos e tipos mais tradicionais. O que seriam os tipos afetivos, né? Aqueles que estão ligados, por exemplo, a laços de consanguinidade, parentesco, compadrio, os laços de vassalagem, tá certo? Então são laços em que o afeto predomina sobre uma certa deliberação racional visando um fim, por exemplo, tá? E os laços tradicionais, onde a questão da repetição, dos costumes é central, tá claro? Então ele vai dizer que no mundo pré-moderno, da comunidade, onde as relações eram mais próximas, né, a sociedade mais encompassadora, os sujeitos com menos mobilidade, prevaleciam as formas de ação social mais tradicionais e mais afetivas. Já na modernidade ocidental, em que você tem uma ruptura com esse modelo, você instaura uma ideia de sociedade, ou seja, né, de acordos visando interesses para a manutenção da ordem social, a própria ideia do contrato social regulada pelo Estado, você passa a ter um Estado burocrático, né, racional, como Weber vai inclusive analisar, você passa a ter a prevalecência aí, né, passam a prevalecer formas de ação social, configurações da realidade social, mas do tipo racional, dentro dessa razão instaurada pelo iluminismo a partir, né, da modernidade ocidental, que eu já falei aqui, inclusive no papinho 1 lá para vocês escutarem. E aí, nesse modelo societário moderno, tenderiam a prevalecer as ações mais racionais, principalmente as visando um fim, né, o princípio individualista daquele sujeito que faz escolhas, né, que deliberadamente busca condutas para atingir um fim. Para ele seriam as formas típicas de ação social da vida moderna e as ações racionais visando um valor. Estou aqui atrás do meu chazinho. Então, no estilo de vida moderno, mais impessoal, mais individualista, o sujeito teria maior margem, né, está menos submetido à estrutura encompassadora de manipular seu self, de vivenciar múltiplos papéis sociais. Portanto, a realidade social vai estar mais fluida, você vai poder reconfigurá-la. Portanto, as disputas, inclusive, pelos sentidos, os significados das ações sociais também se amplia, tá? Mas lembrando que Weber entende que os tipos afetivos e tradicionais não desaparecem na modernidade, não. Eles não são mais os hegemônicos, não são os que predominam, mas seguem fortes, tá? Chegamos no ponto-chave do conceito de ação social de Weber para mim. Porque se as ações sociais são múltiplas, se elas se diversificam e se ampliam na modernidade ocidental, quando os sujeitos podem vivenciar mais papéis sociais, e se as ações são significados sociais, o controle dessa produção de significado, o controle discursivo, o controle semiológico é fundamental. Não à toa, Weber também vai criar tipologias para entender as formas de dominação. O que é muito legal aí em Weber é porque ele devolve os sujeitos no papel de atores sociais, que as teorias estruturalistas, de certa maneira, amarram. Então, de certa forma, ele está colocando em cena a possibilidade da gente reestruturar a sociedade, né? Sujeitos, atores sociais, agentes do mundo, né? E aí eu acho que tem um salto aí no campo das teorias sociológicas. É isso, minha gente. Terminamos mais um chazinho. Espero que vocês tenham gostado. As informações sobre o chazinho de hortelã e sobre Weber e o que eu falei hoje no episódio estão aqui na descrição. Acompanha tudo, tá? Complementei muito do que eu estou falando aqui com o papinho da semana, então também corre lá no papinho. E semana que vem temos um novo chazinho, um novo sociólogo, mas não vou contar quem é, não. Aguarda aí, gente. Mistério.